Quando ouço o batuque me lembro de onde eu vim. A força de Angola que mora dentro de mim. Toca. E aí, como foi? Não, como foi vocês que jogaram? Difícil. É difícil. É difícil coordenar a... Não é difícil fazer o círculo com a mão direita, nem é difícil fazer a cruz com a mão esquerda. É difícil fazer os dois ao mesmo tempo. Harmonizar. Porque toda vez que você começa a fazer um, você começa a perder o outro. E o do pé também é difícil. Não é difícil fazer o círculo, não é difícil escrever o nome. Mas fazer os dois juntos ao mesmo tempo, conseguir coordenar os dois, é difícil. Acho que precisa tentar mais pra conseguir ter essa coordenação dividida, assim. E muito, precisa tentar muito. Porque é o que ele fala no livro, né? Que o corpo se condiciona ao cotidiano. Então, se eu trabalho fazendo isso, o meu corpo vai se condicionar a esses tipos de movimento. E por isso que é tão difícil. Talvez, porque eu me lembrei muito dos exercícios de ritmo que a gente faz na música. Exatamente. E talvez uma pessoa que é pra fazer assim, que eu também não consigo, mas uma pessoa que já esteja fazendo esse tipo de exercício seja mais fácil. Um baterista faz isso. Fazer diariamente. Eu, como estou condicionada a outros tipos de movimento, se torna mais difícil. Mas é realmente isso que ele faz, diminuir o corpo nas suas articulações para que eles comecem a se reconfigurar em outros tipos de movimento para tornar um corpo todo assim. No livro ele vai dizer isso, né? A morte endurece o corpo pelas articulações. Assim são bons todos os exercícios que dividem o corpo em suas partes, seus músculos, e todos aqueles que ganham controle cerebral sobre cada músculo e cada parte do corpo. Vem nessa ideia mesmo, né? De conseguir dividir o corpo em partes diferentes. E aí eu acho que isso de pensar a música é muito interessante, porque o baterista ele vai conseguir fazer uma coisa com a mão, outra coisa com outra, outra coisa com o pé, outra coisa com outra. A gente dividiu só dois. Uma mão e outra, um pé e uma mão. Imagina fazer um círculo com um pé, escrever um negócio com a mão, fazer uma cruz com a outra mão e o outro pé bater num ritmo. É muito complexo ao mesmo tempo. É uma coordenação que a gente faz muito porque o corpo não está pensando nisso no cotidiano, não está experimentando isso no cotidiano. É muito extra-cotidiano, né? Um movimento muito extra-cotidiano, mas que é aprendido. Um desafio, né? Tipo, dá pra ser aprendido, né? Sim, dá pra ser praticado. Praticado, continuado assim. Que antes de fazer a gente fez o de espreguiçar, né? Que na verdade é o primeiro exercício para a gente fazer todos os outros exercícios. Isso, foi, a gente esqueceu de falar, né? Uma preparação de acordar o corpo, despertar, alongar. Que é interessante fazer antes de praticar os jogos, assim, né? Fazer essa preparação. Inclusive porque já faz perceber essas articulações que vão ser trabalhadas nesse movimento individual, né? A gente consegue perceber. E começando do pequeno, né? Que é depois começar movimentos que você já faz. Isso, movimentos são orgânicos, né? Não é nada, movimentos naturais. Não é nenhum alongamento tanto é que ele fala em espreguiçar, né? Que é uma coisa bem natural, assim, de se fazer. Então não é como se fosse um exercício padronizado. Puxa o braço, puxa a perna assim, puxa a perna assada, né? É uma coisa mais orgânica, mas que já tá na natureza do corpo. E que é muito estranho, né? Porque nem sempre eu acordo me espreguiçando. De estar nesse condicional que ele fala no livro, muitas vezes. De estar condicionado, vai levantar e não observar essas pequenas coisas assim. Que já tá no automático, já acorda, já faz, já anda, já trabalha, já aprender isso com os gatos, né? A gente tá sempre lembrando de antes de fazer um movimento. Acordar o corpo inteiro para ir fazer um movimento. Estar atento. E o segundo jogo que a gente fez foi qual? O da máquina. Que é do? Escutar tudo que se ouve. A gente separou um trechinho também do livro, né? Pra ler dele. Que ele fala, né? Que a gente sente muito pouco daquele que tocamos, escutamos muito pouco daquele que ouvimos. E aí é diminuir essa distância entre o escutar e o ouvir, que parte do mesmo princípio do sentir tudo que se toca, né? Que é dessa anestesia que se tem com os sentidos nesse cotidiano que a gente vive.
no trabalho. E os jogos eles vão favorecer que esses sentidos sejam ampliados, né? Tanto a coisa da atenção plena, de você estar atento só aos sentidos, como ele vai isolando, né? Ao longo dos grupos de jogos. Isolando a percepção da audição, isolando a percepção da visão, isolando o tato. E aí isolando permite que você tenha essa atenção plena, essa presença no exercício para que você estude e subdivida especificamente esse sentido e se aprofunde nele e amplie ele para além do que desse uso parcial dele do cotidiano, né? Que ele vira uma coisa se amplia para além do que a gente faz, geralmente. E aí esse jogo da máquina, ele, para além do movimento, tem o som, né? Que é o movimento com o som, mas também a percepção do corpo do outro, do som do outro, para se adequar a se tornar uma coisa só, assim. Então você, além de perceber o seu som, o seu corpo, você percebe o do outro. A esse conjunto. E tem uma ação colaborativa ali, né? Que você está propondo algo que vai entrar ali em parceria com o que o outro está propondo. Então já é um trabalho que demanda essa intenção da coletividade, não é uma coisa que você vai poder fazer sozinho. O seu corpo vai ali se adequar, se encaixar no corpo do outro para virar, de certa forma, uma máquina só, né? Uma estrutura. Mais pessoas, mais legal fica, né? Porque com uma máquina E mais grandona, desafiador, né? Onde é que você vai achar aquele espaço vazio pra você preencher o espaço pra fazer caber e fazer encaixar. E a gente até tava comentando que tem a variação dele, né? Que é até o jogo que a gente aplicou no sábado, que foi com um grupo gigantão, que é colocando cada pessoa. O jeito que eu propus foi que a gente se apresentasse com um nome, um som e um movimento. E aí esse som e movimento andaria pelo espaço fazendo o som e o movimento, o seu próprio, o seu som e o movimento. E aí depois de um tempo havia uma outra provocação que era começar a se atravessar pelo som e o movimento do outro, até que chegasse em um único som e movimento. E aí muito interessante ver isso, porque o grupo era gigante, né? Era com todos os coletivos, né? Que estavam lá juntos. E aí era muita gente. E levou muito tempo para que conseguisse se atravessar. Porque se atravessava uma parte, se atravessava outra, e eram outros atravessamentos. E aí foi muito interessante, eu nunca tinha feito. Mas é muito legal, porque começa muito caótico. Você diz, não vai dar certo. Mas aí dá. Fábio chegou perto de mim e disse assim, olha, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Eu disse, deixa eu ver se pelo menos 5 pessoas chegam em algum lugar. Né? Mas chegaram todas. E aí, de repente, metade chegou num lugar. E aí a outra metade foi atravessada por aquele barulhão, assim. E aí... é muito legal quando forma a imagem, assim, quem tá de fora, quando vê a imagem. Eu fiz o da máquina com os meus alunos parada. E o som fica muito legal, porque parece uma harmonia de verdade. Além dos movimentos estarem encaixados, né? Um plano baixo, um plano médio, um plano alto, atrás, na frente. E aí vira mesmo, quando você olha a imagem, parece realmente que é uma máquina, que é um corpo só. Tudo completo. É muito legal. E o de sábado foi muito legal, porque eu fiquei, não vai não. Não, teve um momento que eu disse, não vai dar. Muita gente. Mas foi realmente. E é isso de acreditar no jogo que ele vai acontecer. Que aconteceu, viu? E era o que? Uns 50 pessoas ali, não tinha mais, eu acho. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas eram muitas. Eu nunca tinha feito com tantas pessoas. Era assim, com maré. Sim. No máximo 10 pessoas, assim, estourando. Nunca foi muito legal. 63 milhões de pessoas. E no final ficou um movimento. Oh yeah! Oh yeah! Foi muito legal. Muito bom, muito bom. Assim. E funciona, né? Funciona, as pessoas... E é isso. E o movimento que chegou no final não era o movimento inicial de ninguém. Os movimentos se atravessaram e foram criando outros movimentos e outros sons. E chegou em outro lugar, assim. Os atravessamentos chegaram em outro lugar. Eu acho que é isso que é o jogo, né? Sim. O jogo, ele se atravessa de um jeito que você chega em um lugar diferente. E compartilhado. Compartilhado, né? Chega em outro lugar. O que você observou muito legal. Então é isso?